Você vai ver agora um corte de uma das aulas que nós temos lá no nosso encontro presencial dos alunos do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Todo ano nós promovemos um encontro onde dezenas de engenheiros do Brasil inteiro participam com profissionais da prática de projeto de estrutura de concreto armado. Acompanha comigo até o final. Eu queria chamar então aqui à frente uma salva de palmas para Helder Martins, fundador da EPTA BSB, presença de projetos de todo o Brasil, uma parte no mundo, com mais de 8 milhões de metros quadrados projetados. Helder, prazer ter você aqui com a gente e ansioso aí para o conteúdo. Tá aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Vamos falar sobre esse empreendimento, que é um empreendimento ímpar, hoje em construção lá em Brasília. É uma obra enorme. Como o Igor ressaltou, é a maior laje corporativa do Brasil em construção, né? E eu tive a felicidade de participar desse projeto. Aí é uma imagem dele em 3D, né? Porque é engraçado, como esse prédio não é para venda, é um prédio para aluguel, é patrimonial, né? Então não tem material de venda, não tem publicidade, né? Na verdade, aí os proprietários, né, eles estão construindo para alugar para as grandes empresas, né, para órgãos públicos, etc. e tal. Então, isso é um mercado muito grande lá em Brasília, né, que é o mercado de áreas corporativas para grandes empresas, né? Então, isso aí é uma imagem do empreendimento, uma imagem, digamos assim, que a gente usa no desenvolvimento do projeto, né? Isso aí é gerado no Revit. Então, vejam que nós temos umas... Onde é a luz aqui, Eduardo? Nós temos aqui alguns pavimentos onde vocês têm tipo umas varandas, né, para dar um movimento na arquitetura, porque senão ia ficar aquele caixotão, né, de pele de vidro. Então, aqui os arquitetos, em alguns andares, fazem varandas, né? Aqui você tem jardineiras, eles fizeram também aqui uns recortes, né, na vertical, e a estrutura vai ficar aparente, em concreto aparente. Então, na própria estrutura há uma certa variação, uns elementos inclinados, né, na fachada. Então, tem alguns detalhes interessantes. Aqui são alguns dados só para a gente ter noção do tamanho do empreendimento. Então, você tem aqui, são 172 mil metros quadrados de área construída, vão gastar aí 68 mil metros cúbicos de concreto, vamos gastar aí o quê? 3 milhões, né, de quilos de armadura passiva e 1.200.000 quilos de proteção. Cordoalha engraxada, tá? Área do pavimento, 5.800 metros quadrados. O projeto arquitetônico, a Bernardes Arquitetura, é um escritório de São Paulo, tá certo? Mas foi feita uma parceria com a Crossara, que é um escritório de Brasília, por conta das aprovações. Brasília, por ser uma cidade projetada e uma cidade tombada, né, pelo patrimônio, então a aprovação dos edifícios lá tem uma série de restrições e realmente quem é de fora sente dificuldade em entender, né, as particularidades do Código de Aprovação de Brasília. Então, normalmente, quando vem alguém de fora, o pessoal se associa com o escritório local para poder ter a expertise da aprovação, tá? E o projeto é da EPTA, né, nossa autoria. Aqui também, meu amigo Felipe, tá certo? Trabalha conosco lá no escritório e foi o responsável por esse desenvolvimento do projeto. Então, qualquer dúvida, o Felipe tira, né? O que eu não me lembrar, o que eu não souber, o Felipe me ajuda. Bom, aqui, pessoal, uma foto, e aqui tem algumas coisas interessantes para a gente mostrar. Quando chegar na forma, eu vou mostrar com mais calma, mas só pontuar. A geometria dos pilares, ela tem particularidade, vou já explicar a vocês. Aqui o pessoal está usando um sistema de mesa voadora, que nós também vamos explicar, ok?
nós temos vãos nessa direção da ordem de 15 metros, na outra direção na ordem de 12 metros. Tá? Então, o painel é mais ou menos de 15 por 12. E nessa região em particular, o vão é até um pouco maior, porque tinha a necessidade de ser colocado um auditório aqui. Então, aqui vocês estão vendo, mas isso aqui é uma edificação que para no embasamento. No pavimento tipo, o vão vem dessa linha de pilar para a caixa aqui desses pilares aqui do região de ar-condicionado. Então, esse vão aqui dá 16 metros para poder colocar um auditório com uma certa capacidade, né? Então, o prédio tem algumas características bem interessantes. Aqui mais uma foto, onde vocês podem ver aqui umas telas que nós vamos falar sobre elas, que são telas especiais unidirecionais. Tá? Vou já explicar para vocês, mas isso é uma tendência do mercado, ok? Da mesma forma, quando eu estava começando na engenharia, era a história do corte e dobra, né? Quando eu comecei, as construtoras tinham, como é que se chama? Locais específicos para fazer o corte e dobra das barras, né? As grandes construtoras tinham um verdadeiro, como é que se diz, galpão, de grandes dimensões, onde eles faziam o corte e dobra para todas as obras. Hoje, você não vê mais isso nas obras, né? Você recebe o aço já todo cortado e dobrado, né? Ninguém nem imagina mais em estar contratando barra reta, só emergencialmente. Então, no futuro, vocês vão ver que esse é, digamos assim, o novo salto do fornecimento do aço, que é a armadura pronta e soldada. Tá? Então, daqui a pouco a gente entra em mais detalhes. Aqui já com algumas lajes concretadas, né? Então, vocês conseguem perceber que eu tenho uns engrossamentos aqui. A laje tem 25 centímetros de espessura e na outra direção a gente tem 50 centímetros. Mas o cálculo não é laje apoiada em viga, pessoal. Isso é calculado como uma laje plana, ok? Onde você tem um engrossamento em uma das direções, né? Porque entendam o seguinte, quando você faz a laje plana e você tem vãos distintos, você, se for obedecer pelo pior vão, você iria fazer um desperdício de concreto muito grande. Então, é permitido, dentro de alguns limites de dimensão, você ter um engrossamento na dimensão dos vãos maiores, mas você continuar calculando como se fosse uma laje plana. Não só modelando, como também as regras de armadura. Tá? Então, você não vai obedecer regras de armadura de viga. Por exemplo, claro, se você disser que isso aqui é viga, você é obrigado a ter estribo, porque viga tem que ter estribo, uma armadura mínima. Quando você calcula como laje plana, você não precisa ter o estribo, ok? Né? Em compensação, você tem que verificar a punção, você não pode verificar como cisalhamento, ok? Então, chamar a atenção que aqui, no caso, ela foi calculada como uma laje plana. Aqui existe uma junta de dilatação, a torre é praticamente espelhada, praticamente porque há alguma variação no núcleo central, né? Não são exatamente espelhados, mas conceitualmente ela é espelhada. A variação que vai acontecer é de posto de elevador, de escada, coisa desse tipo, né? Então, aqui foi criada uma junta de dilatação. Poderia até pensar em não ter a junta de dilatação, mas como era uma obra com uma área muito grande, os proprietários ficaram receosos no começo de construir tudo e depois não ter para quem alugar. Mas, à medida que eles foram comercializando, né, então eles resolveram tocar o empreendimento simultaneamente, né? Então, a torre está subindo, vai subir o empreendimento total. Aqui, para vocês terem ideia, ó, a região de Brasília, aqui são 4 torres corporativas também para aluguel, né? Aqui é outra, são 2 torres. Aqui é alugada para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ocupa esse prédio todo.
Aqui são várias empresas, né? Tem um aqui que ocupa a torre toda. Enfim, então vejam que é um mercado particular de Brasília, de grandes empresas, tá certo? E essa região aí é caracterizada por empreendimentos dessa natureza. Aqui um vídeo, não sei quem foi que fez, mas nós pegamos aí, dando uma ideia geral da obra. Veja aqui o pessoal já montando os cabos. Quando a gente olha assim, a gente não percebe o tamanho dos vãos, o tamanho realmente do empreendimento, né? Mas quando você realmente vai andar aí, é um negócio assim, bem impressionante, né? Você imaginar vãos de 15, 12 metros, né? Então, realmente é um negócio diferenciado. Bom, aqui tem uma forma, e aí vamos com calma, porque eu quero chamar a atenção de uma série de coisas. A primeira é a geometria do pilar. O pilar, pessoal, ele é circular e ele tem reentrâncias. Ele tem duas reentrâncias. Tem como dar um zoom aqui num pilar desse? O pilar tem duas reentrâncias. Para que essas reentrâncias? Para você descer com instalações. Tá? Então, algumas já vão ser utilizadas agora para descer as instalações das jardineiras que ficam aqui na periferia do prédio. Outras vão ficar de reserva. Por quê? Porque um prédio desse, corporativo, o conceito é dos banheiros na região central, né? Banheiros coletivos na região central. Porém, vocês sabem que isso aí vai ser alugado para grandes empresas. Então, o diretor, o presidente, vai querer um banheiro particular dele, privativo, né? E aí, a ideia é posicionar o banheiro próximo aos pilares, e aí você tranquilamente tem como fazer a descida, né, do esgoto do banheiro, tá certo? Então, todos os pilares redondos, eles foram feitos com essas reentrâncias, tá? Depois, eles terão um acabamento em aço escovado, porque, como eu disse, o pilar vai ficar de concreto aparente, né? E aí eles vão colocar um acabamento de aço escovado para esconder os tubos de queda, né? E lá embaixo é interessante que quando a gente chega na garagem, o pilar vira quadrado. Primeiro, porque não faz diferença lá embaixo, né? Arquitetonicamente, não tem a necessidade do pilar redondo. Aqui o arquiteto fazia questão do pilar redondo. E segundo, porque eu precisava aumentar a área do pilar, tá certo? E a melhor forma, porque esses pilares aí, pessoal, eles fizeram um investimento em formas metálicas especiais, porque esse pilar tem uma dimensão muito grande. Esse pilar, se não me falha a memória, tem 1,40 m de diâmetro. Tá? Então, você não tem forma de papelão para fazer, né? Então, eles fizeram formas metálicas para esses pilares. E lá embaixo, o pilar virou quadrado, ok? E nós temos uma compatibilização com a furação. O furo vai até lá embaixo, né, devidamente, como é que se diz, alinhado, para que você possa descer com essa tubulação até lá embaixo. E, evidentemente, aqui não está mostrado, mas a viga também é furada, óbvio, né, para você poder passar a instalação de um pavimento para o outro. E aí, no detalhe de armadura, você não tem nenhuma armadura passando exatamente nessa região do pilar. Ok? Que é para você poder ter a passagem livre. Então, os cabos de cordoalha foram desviados, as armaduras passivas foram desviadas, tudo foi desviado para que você tivesse essa verticalidade das instalações. Beleza? Como eu falei a vocês, a laje tem 25 centímetros de espessura e a faixa tem 50. Aí, vamos olhar aqui um negócio interessante. Suba aqui um pouco, por favor. Não. Isso, mais um pouco, pronto. Ó, pessoal, um negócio bem legal. Se vocês prestarem atenção, eu interrompi
essa região, aqui, ó, eu passo com o maciço de 50 de fora a fora. Bem aqui eu interrompi aqui e aqui. Por quê? Pelo seguinte, o ar-condicionado, a casa de máquinas de ar-condicionado é bem aqui, ó, pessoal. Então, o cara está com o equipamento, ele sai aqui para alimentar essa região entre as duas faixas, ele vem para cá e vai para cima e para baixo para alimentar esse outro trecho, e ele passa por aqui para vir alimentar os dutos do último trecho da laje. Então, nós fizemos essa interrupção para poder viabilizar o ar-condicionado. Porque a primeira opção estrutural, pessoal, era, ao invés de eu ter uma laje de 25, eu ter uma laje nervurada unidirecional com altura total de 50. Eu fazia a laje unidirecional com 50, apoiado na faixa com 50. Você ia ter uma economia de concreto, você ia ter uma economia de aço, você ia ter um braço de alavanca maior, ok? Né? Mas esse tipo de empreendimento, o cara precisa preencher alguns pré-requisitos. E um dos primeiros pré-requisitos é a altura livre do pavimento. Ou seja, entre o forro falso e o piso elevado, tem que ter uma determinada altura. Se você entregar uma altura limitada de 2,50, seu empreendimento perde muito ponto. Consequentemente, perde o quê? Ou o cliente ou o valor do aluguel. Né? Então, o proprietário disse que não queria laje nervurada na obra. Simples assim. O dinheiro não é meu, né? Então, vamos para frente. Tá certo? A gente apresentou a opção, ele disse que não queria, porque para ele faz muita diferença esses 25 centímetros na altura final do empreendimento dele. Então, eu tenho que viabilizar a passagem do ar-condicionado, porque se essa faixa tivesse direto, como é que eu ia passar com o ar-condicionado daqui até aqui? Ia ter que passar por baixo? Então, eu ia perder pé direito acabado. Então, por isso que nós interrompemos aqui. Na hora que nós interrompemos aqui, aí aparecem novas ideias. O bom de um projeto desse tamanho é porque você vai criando opções, criando, como é que se diz, soluções. Aí aqui, ó, pessoal, nós aproveitamos e fizemos a abertura para a grua. Mas essa abertura para a grua, ela tem um objetivo futuro. Qual é? Essa abertura vai ser fechada com uma laje metálica. Tá certo? Por quê? Porque se alguém quiser alugar 2 pavimentos, já está aqui feito a abertura da escada que conecta os pavimentos. Ok? O cara tira a laje metálica e coloca uma escada metálica aqui no local. Né? Então, nós temos em cada torre, nós temos 2 aberturas. Quando você vai para o outro lado, que é praticamente simétrico, você tem mais 2 aberturas. Porque o pavimento, o cara pode estar alugando o pavimento inteiro, pode estar alugando metade, pode estar alugando o quadrante. Né? Então, em cada quadrante, existe uma possibilidade de colocação de uma escada. Né? Então, vejam como as coisas acontecem. Quando a gente deu a solução, beleza, a solução é essa. Mas tem o problema do ar-condicionado. Eu digo, ó, a gente pega o menor vão, o vão central, e aí a gente interrompe a viga de 50, né, o engrossamento de 50. Show! Já que nós vamos interromper, vamos aproveitar e abrir para botar uma escada. Beleza? Já que nós vamos botar a escada, vamos montar a grua nesse local. Né? Então, isso aqui, a única coisa que acarretou foi a gente ter aqui umas janelas de proteção nos pavimentos lá de baixo, né? Porque a gente está limitado pela contenção. No pavimento tipo, dá uma ampliada aí, por favor, Eduardo. No pavimento tipo, o que é que acontece? Essa janela pode desaparecer porque eu posso puxar o cabo por cima, né, que é o limite da edificação. A de baixo não desaparece porque eu tenho uma junta.
Ok? Então, tudo bem, quando eu estiver fazendo essa primeira junta, eu até posso puxar meus cabos para cá. Mas quando eu estiver fazendo a outra junta, que essa já existe, eu tenho que puxar o cabo através de uma janela de proteção. Ok? Não tem jeito, né? Aqui tem mais algumas janelas de proteção. Por quê? Porque nós colocamos uns cabos adicionais devido a essa abertura aqui, essa perturbação que nós tivemos, né? Originalmente não ia ter esses cabos adicionais, mas aí quando apareceu a necessidade dessa grande abertura, que tem o quê? 4 por 6, né? Aqui é 3, né? Então nós temos uma abertura de 4 por 6, então isso aqui deu uma perturbada e nós terminamos tendo que colocar alguns cabos de reforço nesse vão. E aí nós colocamos umas janelas adicionais de proteção. Aqui, como eu disse a vocês, elevadores, aí suba um pouco mais. Essa região aqui, pessoal, é onde vai se dar uma série de escadas. As escadas decidiram que ia ser metálica, por uma questão de logística da obra. Então, as escadas desapareceram, viraram só o vazio para ser, laje escada. Aqui era uma escada de concreto, mas aí trocaram por uma escada metálica, né? O que vai mudar de uma torre para outra são esses ambientes aqui, que aqui você tem os banheiros coletivos, etc. e tal. Muito bem. Aqui é uma quantidade grande de shaft, né? Porque as instalações estão todas passeando por aqui. Tá? Então, nós temos aqui os shafts, enfim. Aqui é um detalhezinho daquele elemento de fachada, tá certo? Então, esse elemento é um elemento de concreto, e para que não haja a transferência de carga vertical através desse elemento, então tem um detalhezinho especial, tipo uma junta, para não acumular carga. Tá? Então, isso aqui a gente tem um detalhe especial para que não desça carga como se fosse um pilar. Então, a gente faz uma juntazinha de dilatação e esse elemento fica de pavimento a pavimento, não funciona como pilar nem como tirante. Bom, o que mais que tem? Sobe aqui só para a gente ver o detalhe do pilar ampliado. Suba mais para a gente ver os detalhes lá embaixo. Mais um pouco. Detalhe do pilar, pessoal. Então, aqui, você tem 40 centímetros, dá para você colocar uns 2 tubos de queda, 3 tubos de queda aqui nessa região do pilar, né? O pilar tem um diâmetro de 1,40 m, diâmetro total. Vai puxando para a gente ver se tem mais algum detalhe interessante. Aqui o detalhe do elemento que eu estava dizendo a vocês. Nós temos aqui um isopor, que é para desconectar um pavimento do outro, mas nós temos umas armaduras de conexão para que isso aqui não funcione em balanço, né? Funcione biapoiado. Sobe aqui, Dudu. Esse aqui, o detalhe de variação, aqui nesse bordo, corte 2, né? Então, aqui existe esse detalhe aqui, porque, como eu expliquei, a estrutura é em concreto aparente, então a borda da laje tem esse desenho, tá? Então, isso aqui vai ficar dessa forma. E tem uma variação em alguns pavimentos, ela é ligeiramente diferente, tá? Detalhes aí da arquitetura. Suba mais para a gente ver o que é que tem lá embaixo. Só um detalhe ali, Eduardo, mas esse aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o detalhe da ligação? Né, o detalhe da ligação. Ok. Tá, é o detalhezinho desse elemento de fachada, né? Para não acumular carga. Aqui, só para vocês verem o vão. Nesse sentido aqui, nós temos 12 metros.
No outro sentido aqui, por favor, Eduardo, puxa aqui para baixo. Nós vamos ver se vão aqui. Na verdade, ó, 14,5 mais 2 metros. Ó. Então, desse pilar para este, nós temos 16,5 metros, que é a história do auditório. Ok? Muito bem. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer perguntas, né? Então, assim, o que eu queria chamar a atenção da forma é isso. Alguém quer questionar alguma coisa sobre a forma? Antes da gente passar para as armações? Alguma curiosidade, alguma coisa? Diga. Na verdade, assim, nós fizemos o pilar circular e depois fizemos uma verificação disso aí à parte, né? Então, você tem aquela calculadora de pilar do TQS, que aí você coloca a geometria correta com a armadura e você faz a verificação dos esforços, tá? Então, inicialmente foi feito o pilar normal e depois foi feita uma verificação, tá? Mais alguma coisa? Alguma coisa, Daniel? Você está falando dessa? Aqui é o seguinte, ó, eu tenho um cabo aqui que está só no vão central, ok? Ó, se você sobe um pouquinho aí, Eduardo, do desenho. Ó, então aqui você tem uma janela daqui para cá. Então a gente precisou reforçar esse vão central por conta da abertura, ok? Então a gente colocou uns cabos aqui e eu não queria levar o cabo até lá, porque não tinha necessidade, foi um reforço localizado. Beleza? Podemos ir para frente? Desculpe, Mário. Vamos aqui, ó, 50 metros. 50, na outra direção vai ter quanto? Sobe aqui, Eduardo, para eu ver a cota total. Mais. Subam mais. 62, tá? Ok? Então, aqui nós temos 62 metros, aqui nós vamos ter mais de 100 metros quando juntar, né, o pavimento inteiro. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Essa laje metálica, ela vai ser feita depois, tá? E assim, não tem nem necessidade de você... Não sei o que é que eles vão botar, porque como tem piso elevado, você não teria necessidade de fazer um acabamento, né? Tá? Então, realmente, eu não sei, porque o projeto vai ser do projetista de metálica e essa laje, a ideia é que ela seja removível, caso a pessoa queira fazer uma escada de conexão. Tá? Então, assim, eu dei a ideia, né, da gente fazer uma laje metálica, porque no futuro ficaria mais fácil. Que, evidentemente, que você pode fazer uma laje de concreto, mas para tirar, você teria que quebrar tudo ali, ia ser uma mão de obra mais trabalhosa, né? Ok? Não, isso aqui vai ficar aberto mesmo. O prédio vai terminar a estrutura com isso aqui aberto. Depois vai ser fechado com uma laje metálica, tá? Ok? E se por acaso já tiver alguém com necessidade da escada, o cara já vai montar com a escada metálica aí. Ok? Sim. Sim. Ah, sim, porque o pilar tem 1,40 m, né? Então tem cabo passando aqui no pilar, tem armadura passando, tá? Só não passa exatamente nesses 40 centímetros que tem a abertura, ok? Beleza? Tá? Alô? Uma Diga. observaçãozinha aqui, na hora das perguntas, para levantar a mão, para a gente poder dar o microfone, porque aí sai na gravação e dá para entender melhor para o pessoal que não pôde vir. Fechou? Beleza. Mais alguma ou vamos em frente? Só um minutinho, né? Vou lhe entregar aqui o microfone.
aproveite e se apresente, que é para sair seu nome na gravação, tá? Então, tendo em vista o tamanho do pavimento, teve algum cuidado aí com relação às ações térmicas? No Na modelo de verdade, cálculo? não. Eu poderia dizer, né, que tinha feito toda uma análise, mas não fiz análise de nada, não. Porque na proteção, tá certo? Na proteção você pode ir aí até 80 metros sem se preocupar. Tudo bem. Ok? Com a proteção, né? Porque você é obrigado, aí no caso, principalmente porque o grau de proteção aí é muito alto. Como os vãos são grandes, você tem muita proteção. Mas você é obrigado, por norma, a ter no mínimo 10 kg por centímetro quadrado de proteção, tá? Esse 10 kg lhe dá essa tranquilidade aí de vãos até 80 metros. Aí, pessoal, é a planta de proteção horizontal, ou seja, no trecho de 25 centímetros. Particularmente, eu não gosto de detalhar perfil em vista. Eu gosto de detalhar o perfil através de ordenadas na planta baixa, né? Quando a gente começou, não havia a ferramenta do TQS, então a gente se acostumou a detalhar dessa maneira, e aí eu prefiro, e você compila as informações em uma única planta. Senão eu ia ter que ter um bocado de planta aí para mostrar esses perfis, né? Dessa forma, eu tenho numa única planta, eu tenho a proteção horizontal, e numa outra planta eu tenho a proteção vertical. Bom, então, só para vocês entenderem a lógica, amplia um pouco mais aí, por favor. Pronto. Então, aqui, ó, como é que a gente representa aqui, ó, pessoal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu agrupei 28 cabos C3, tá? Então, daqui até aqui, os cabos obedecem o mesmo traçado. Aí eu distribuo o cabo em planta, tá certo? E faço a cotagem do cabo, da distribuição do cabo em planta. Beleza? Né? E aqui eu coloco as ordenadas dele, tá? Se alguém for, digamos assim, familiarizado com a norma de proteção, vai reclamar que eu estou com um espaçamento de 1,40 m entre um cabo e o outro. A nossa norma diz que isso aqui é para ser 1,20 m no máximo, né? Pela nossa norma é para você usar 6H limitada a 1,20 m. Como a nossa laje é de 25, 6H vai dar o quê? 1,5 m, né? Ok? Mas é limitado a 1,20 m. Mas a norma americana, ela diz que o seu limite é 8H, limitada a 1,5 m. Então, 8H, no nosso caso, daria 2 metros, limitada a 1,5 m, então eu adotei aqui 1,40 m. Tá? Tá certo? Se você quisesse fazer obedecendo a norma, qual seria o problema? O problema seriam esses shafts. Na hora que eu fizesse aqui o cabo mais apertado, eu iria pegar o shaft. Tá certo? Então, eu ainda estou coberto pela norma americana, eu resolvi simplificar a minha vida. Senão eu ia ter que fazer um outro detalhe aqui do cabo por conta das aberturas na laje. Beleza? Né? Então, observem que a gente dá o traçado, ó. O cabo aqui, quando passa no apoio, ele está com a ordenada máxima. Se a laje tem 25, eu estou botando o cabo a 21, ou seja, eu estou com 4 centímetros de cobrimento, né, do topo da minha laje. Aí eu venho aqui, vou dando a ordenada, eu divido o vão em 10 partes, então a gente vai dando a ordenada. Quando chega no meio do vão, eu estou no ponto de mínimo 4 centímetros. Ok? E aqui eu estou saindo no centro de gravidade da laje. Então, 12,5 é o centro de gravidade, o cabo vai descendo até chegar no seu ponto de mínimo, depois ele vai subindo até chegar no seu ponto de máximo. Passa aqui reto, na região do apoio, e depois começa novamente a descer para o ponto de mínimo, e assim sucessivamente. Então, vejam que a gente faz o perfil em planta, né? Represento tudo em planta. Beleza? Aqui, onde tem a setinha, diz que é a ancoragem ativa, aonde está o tracinho é a ancoragem passiva.
Ok? Aqui, ó, nessa representação, está pegando aqui, mas depois a gente deve ter feito um ajuste para que esse cabo não cruzasse a abertura do pilar. Tá? Então, aqui, fatalmente, a gente deu uma ajustadazinha para que não interferisse na abertura do pilar. Beleza? Na região aqui, ó, da abertura, você tem uns cabos adicionais. Essa abertura deu uma complicada, né, mas valeu a pena porque resolveu alguns problemas futuros, né? Tá certo? Então, aqui a gente tem alguns cabos adicionais para resolver a questão da abertura. Beleza? Então, basicamente, pessoal, isso é uma planta de proteção, a proteção horizontal. Vamos ver se tem algum detalhe da fretagem, algum detalhe da distribuição de placa. Vê para ali. Vamos puxando para a direita. Tem uns detalhes de ancoragem. Sobe, por favor. Vamos ver o que é que nós temos ali. Aqui as fretagens estão indicadas aqui. Tem só que ver onde é que está o detalhe delas, né? Sobe mais para ver. Tem aí um detalhe, né? Como é essa planta aí é a de cabo distribuído, pessoal, a armadura de fretagem, na verdade, são tirantes em cima e embaixo das placas. Na outra, que vai estar o cabo concentrado, você vai ter o outro tipo de fretagem. Tá? Enfim, vamos para outra planta, por favor. Aqui agora eu tenho a armadura de proteção vertical. Então vejam aqui, ó, que a gente tem, vamos subir lá, por favor. Deve ser pouco cabo aqui. Aumenta aqui para a gente ver. São 52 cabos. Tá certo? Então, nós temos 52 cabos. Veja que eu tenho um cabo diferente do outro. Um está batizado de C1, o outro está batizado de C2. Ele, provavelmente, um deve estar de fora a fora, o outro deve estar interrompido em algum lugar. Vamos subindo para a gente ver. Ó, exatamente. O cabo C1 está indo de fora a fora da estrutura e o cabo C2 está interrompendo na extremidade. Por quê, pessoal? Ora, porque o vão extremo ele é sempre pior do que o vão central, né? Ele precisa de mais armadura, né? Então, eu tenho mais cabo no vão extremo. Eu não preciso levar esse cabo até o final, então eu interrompo o cabo aqui nessa região, bem aqui, ok? Né? Então, aqui a gente tem, enfim, a proteção vertical, que segue a mesma lógica. Aí você diz, e cadê aqui a distribuição desse negócio? Aí a distribuição você olha pelas placas de ancoragem, né? Você vê que tem uma vista aqui, ó, vista AA, vista BB, coisa e tal, que vai mostrar a montagem dos cabos. Então vamos em busca dessas, deve estar lá embaixo, Eduardo. Ó. Então, aqui está a vista, pessoal. E aqui está dito como é a distribuição dos cabos. Ok? E aqui está indicada a armadura de fretagem. Então, como aqui é concentrado, a minha armadura de fretagem é vertical. O cabo distribuído, a minha armadura de fretagem é horizontal. Ok? Na aula de fretagem, isso aí é explicado, tá? Por que que você tem isso diferente. Muito bem. Aí você diz, professor, mas aí esses cabos vão passar naquela abertura. Tá, mas aí tem um detalhe do desvio mostrando que você vai tirar o cabo. Ele vai ser montado nessa posição, mas você pode desviar o cabo.
né? Então, em algum lugar aqui da planta, deve ter um detalhe de desvio horizontal do cabo. Então, aqui ó, nós temos o desvio, como é que você deve fazer o desvio de cabo. E também como é que você faz o agrupamento. Porque se lembrem que para o pessoal de proteção, ele é muito melhor agrupar os cabos, porque ele monta menos cabo, né? Então, você pega e agrupa 3, 4 cabos, né, para você poder diminuir o seu trabalho de montagem. Então, tem um detalhe de como é que você faz isso. Então, aqui dá as distâncias para você agrupar os cabos, né? Porque você tem, na hora de botar a placa de ancoragem, você tem que obedecer o espaçamento. Mas aí você faz o agrupamento dos cabos para poder facilitar quem vai montar. Beleza? Então, isso aqui é a proteção. Antes da gente passar por detalhe de armadura passiva, fica aí aberto as perguntas de vocês, né? Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, vamos aproveitar. Professor, teve que puxar o cabo pelos dois lados, devido ao tamanho dele? Neste caso aí, não. Até porque você está dentro desse tamanho de 60 metros, e como eu tenho a junta de dilatação, isso iria me causar alguns problemas, né? Numa torre, beleza, eu puxar pelos dois lados, mas na outra torre eu não ia conseguir, né? Então, a gente puxou tudo por um lado só mesmo, tá? Mais alguma? Você teve algum problema de cruzamentos de cabos verticais e horizontais? Veja, Wilson, esse sistema de distribuição de cabo, que é um sistema padrão nos Estados Unidos, você usa o cabo concentrado em uma direção e você usa o cabo distribuído na outra direção. Quando você faz isso, você só vai ter possibilidade de cruzamento na região sobre o pilar. Porque, observe, este cabo aqui, nessa região, está lá embaixo. Já o horizontal, nessa região, está lá em cima. Então, eles não cruzam, tá certo? Agora, aqui, tanto o vertical como o horizontal estarão lá em cima. Então, você só tem possibilidade de cruzamento aqui, né? Então, o que é que a gente faz? A gente prioriza a ordenada do vertical e faz um detalhe colocando pouco cabo aqui e manda baixar a ordenada só desse cabo. Com isso, você evita os cruzamentos de cordoalha, né? O pessoal mais, digamos assim, teórico, defende que o cabo tem que ser distribuído nas duas direções para haver uma melhor adequação aos esforços, tá? Porém, o que é que acontece? Já está demonstrado, através de ensaios, que, se você fizer isso, distribuir nas duas direções, realmente a laje vai ter a sua ruptura depois dessa daqui. Mas essa daqui rompe atendendo os coeficientes de segurança. Então, se você atender os coeficientes de segurança, acabou-se. Não me interessa se a outra vai romper com um coeficiente de segurança ainda maior. Tá? Então, isso aqui é coisa de americano mesmo. Vamos ser práticos, vamos desenrolar a montagem, porque o que é caro lá não é o concreto, nem é o aço. O que é caro lá é a mão de obra. Então, você botar um operário para trás, não, esse cabo agora é por baixo, espera aí que agora o cabo é por cima. Tem a menor condição. Tá certo? Então, o padrão que a gente segue é o padrão americano. Concentra os cabos em uma direção e distribui na outra. E estamos conversados. Tá? Meu nome é Evinson. A princípio, qual que é o meu questionamento? Assim, para um pavimento, para uma laje plana dessa, para você validar a dimensão, a geometria dela, né? Você vai trabalhar, tipo assim, vou fazer um pré-lançamento, vou pensar em umas dimensões, e vai chegar uma hora que você quer validar se essas dimensões estão ok ou não, né? Você precisa ou trabalha dessa maneira, lançando os cabos, calculando toda a proteção, ou você consegue pegar um pavimento desse, olhar os esforços, assim, processar sem proteção, olhar os esforços e já ter certeza que aquele pavimento ali vai atender. É isso aí. Você não vai processar tudo, não, até porque dá muito trabalho, né? Principalmente se você estiver lançando o cabo no TQS, que o cabo dá muito trabalho de ser lançado. Tá? Basicamente,
Lança o seguinte, ó. Você primeiro lança seus pilares e você vai ter os seus vãos. Se você quer trabalhar com laje plana, o interessante é que o vão seja aproximadamente igual. Se você tiver uma distorção obrigatória, como foi meu caso, eu faço uso do engrossamento. Mas o ideal, a laje plana mesmo, é que o LX seja aproximadamente igual ao LY, tá? E que o vão extremo seja menor, ok? Então, procure reduzir o vão extremo, beleza? Pronto. Feito isso, a sua regra é a seguinte: você vai usar uma altura igual ao maior vão dividido por 40. Beleza? Essa é a altura da sua laje, né? Então, vamos lá. Se você olhar pela nossa norma de incêndio, o prédio ficou um pouquinho mais alto, você vai ter que usar uma laje de 20 centímetros. Perfeito? Então, você vai usar vãos de quanto? De 8 metros. Então, laje de 20 centímetros, vão até 8 metros. Pronto. Tá certo? Se você quiser saber o que é que vai acontecer, você faz o seguinte, ó. Quanto é o peso próprio de uma laje de 20 centímetros? 500. Não é isso? Ok? Então, você faz o seguinte, ó, vamos lá. Imagine que você está com um cabo aqui. Esse cabo aqui está em cima do apoio, está com 16 centímetros de ordenada. Aqui também está com 16 centímetros. E aqui, no mínimo, está com 4 centímetros. Beleza? Então, para aquela fórmula da proteção, você tem o quê? O efeito da proteção é 8PF sobre L2. Perfeito? Então, você pega aqui 8 vezes 12.000, que é a carga do cabo após as perdas, vezes o F, 16 menos 4 vai dar 12, dividido por 8 ao quadrado. Alguém faz essa conta aí para mim, por favor. 12.000 vezes 0,12 dividido por 8, 180. Então, um cabo equilibra 180. Quanto é o peso próprio? 500. Você vai precisar de aproximadamente 3 cordoalhas por metro. 3 vezes 180 dá 540. Ok? Então, laje de 20 centímetros, 3 cordoalhas em cada direção. Morreu para dimensionamento da tua laje. Porque, entenda, proteção equilibra peso próprio da estrutura. Só, acabou-se. O resto é na armadura passiva. Então, moçada, vamos em frente. E Helder, esqueceu de mim. Oh, desculpa, Mário, foi mal. Estou aproveitando aqui, né, passar essa tarde aqui para aprender um pouco, viu? Homem, rapaz. Primeiro, parabenizar o pessoal pelo evento. Incrível, viu? A adesão aqui do pessoal, incrível, e as perguntas também muito boas. Helder, 2 coisas. Sobre a questão do layout de cabos, vai sair até agora a norma, o ACI vai desmembrar, né, vai ser o 318, que continha tanto concreto armado como proteção, vai ser desmembrado em 318 e 320. E parece que nesse desmembramento já vai vir a possibilidade de fazer o banded, né, que é concentrado. Né? Usar a laje maciça, protendida nas 2 direções, com cabo concentrado nas 2 direções e, obviamente, tomando algum cuidado ali para a armadura. Tá, mas ele vai obrigar a ter uma armadura mínima. Provavelmente, né? Sim. Já tá. Tem alguns trabalhos, já tem algumas apresentações feitas pelo PTI, que já estão abordando essa questão, mas é uma coisa que provavelmente aí nos próximos anos já vai sair muito focado nessa questão de produtividade, né? Você vai conseguir ter mais facilidade produtiva se você juntar todos os cabos e passar ali no canto só. Com certeza. A segunda pergunta é uma coisa que é muito recorrente em escritório, eu acho que até as normas elas falam um pouco sobre isso, né? Está tendo até a revisão agora da norma de formas e escoramento, e isso não é tratado, pelo menos não até o momento, né? Você tem um pavimento grande, um pavimento de 60 metros quadrados, e muitas vezes o pessoal quer otimizar a utilização de forma e do escoramento para poder fazer a laje como um todo. Quando a gente usa a laje protendida, a gente acaba suprimindo um pouco dessa armadura aderente, né, em virtude da utilização das cordoalhas, né? E, como isso não é concretado tudo de uma vez, na grande maioria das vezes a gente tem juntas frias, né, que são criadas ao longo dos pavimentos, né, ao longo da extensão do pavimento. E essa junta fria, invariavelmente, recorre
vamos dizer assim, uma perda de monoliticidade, né, que reverbera na capacidade resistente à tração, efetivamente, do concreto naquela linha onde está tendo a junta de concretagem. Nesse caso aí, como foi que vocês trataram isso? Eles fizeram, eu acredito que não seja nem possível dentro ao volume de concreto, mas creio que houve uma segmentação. E qual foi sua recomendação frente a essa segmentação em termos de junta fria e de proteção intermediária, se foi o caso, entendeu? Na verdade tem, porque depois eles pediram, né, até em função da capacidade de produção, aí nós temos juntas frias, né, onde nós marcamos para que eu possa fazer a proteção e desformar. Até porque, como é mesa voadora, então realmente o pessoal vai fazendo e vai tirando, né? Então nós temos no projeto a indicação do local, tá? E estamos utilizando placas intermediárias para você poder protender. Ok? Talvez aqui no tipo, eu não me lembro. Felipe, eles vão dividir o tipo ou não? O embasamento eles pediram, né? Mas o tipo não, né? Então, acho que o tipo eles vão encarar a concretagem de uma vez só, tá? Mas no embasamento, eles pediram realmente para fazer, né? Então, nós temos umas marcações com a coragem intermediária. Muito bem, então vamos para as armaduras, que aí é novidade, uma coisa interessante para mostrar para vocês. Esse equipamento aí, pessoal, esse equipamento já está navegando da Itália para o Brasil, ok? Então, a previsão é que ele esteja pronto para operar em março, né? Só para vocês terem ideia aí o tamanho do equipamento, né? Então, é um negócio assim gigantesco, porque, na verdade, essa unidade, ele pega o aço em bobina, ele faz o corte e dobra, né? Ele estica o aço, né? Ele desenrola o aço, corta na medida, dobra, depois solda para poder fazer as telas, né, que vão para a obra, né? Então, esse equipamento aí, ano passado eu fui visitar a empresa, a convite da SKS. A SKS é quem faz a armadura pronta, né, da ArcelorMittal em Brasília. Então, pelo o contrato geográfico dela, ela pode atender Brasília, ela pode atender o Mato Grosso e ela pode atender Pará, né? Então, assim, a ideia é você produzir as telas unidirecionais, porque você pode transportar em grandes distâncias, né? E daí ela vai produzir em Brasília e vai transportar para as outras áreas em que ela pode vender, em que ela pode comercializar. Então, esse equipamento aí já é realidade, né? O Juscelino fez um investimento violento e, como eu lhe disse, essa máquina aí está pronta, eles estavam aí fazendo o recebimento do equipamento, e aí ela está sendo trazida para o Brasil e depois vai ter todo um processo de montagem, né? Então, a montagem dela, a estimativa é que leve entre montagem, testes, etc. e tal, o primeiro trimestre do ano que vem, mas em março, aí, comecinho de abril, o equipamento já vai estar pronto para poder botar para frente. Aí, qual é a lógica da história? Vamos aqui explicar para vocês. Quando você trabalha com a tela comercial, o que é que acontece? Você calcula ali sua armadura, né? E você termina tendo que botar mais aço no seu projeto, porque você tem que usar uma tela que existe comercialmente, né? Então, você vai ter que botar, evidentemente, uma armadura a maior. Beleza? Né? Então, a lógica aqui é o seguinte: você tem o seu projeto e o seu projeto vai ser rigorosamente obedecido. Não vai mudar absolutamente nada. Então, imaginem o seguinte: você tem uma laje, onde você dimensionou que essa laje aqui precisa, digamos, de ferro de 10 cada 15 nessa direção e precisa de ferro de 8 cada 15 nessa outra direção. Beleza? Então, esse é o seu projeto, está lá, coisa e tal. Então, o que é que o pessoal vai fazer? Ora, ele manda para a obra, pessoal, painéis. Aqui você vai ter várias barras de 10 milímetros, espaçadas de 15 centímetros. E ele coloca uma armadurazinha na outra direção, uma armadura de montagem. Uma armadura fina, tá certo? Ferro de 5 milímetros cada 40, ferro de 5 milímetros cada 50, ok?
Aí o que é que acontece? Tu recebe essa tela. Qual vai ser o tamanho da tela? Vai ser função do peso da tela. Ok? Porque não adianta eu mandar uma tela grande demais que o operário não consiga manusear. Então, o tamanho da tela vai ser função do peso. Você tem que imaginar que vai usar 2, 3 operários para manusear uma tela. Então, o ideal é que uma tela dessa não passe de 100 quilos, né? Que daria 30 quilos para cada operário. Ok, o cara vai transportar isso numa boa. Então, a quantidade de barras que virá numa tela será a função do peso da tela. Então, você vai receber várias telas de 10 a cada 15. Você sai botando uma tela do lado da outra. Terminou de botar essas telas, você pega as telas da outra direção. A tela da outra direção, ela tem um bocado de ferro de 8 ligadas por uns ferrinhos de manuseio. Tá? Então, o cara montou aqui rapidamente a tela numa direção, depois ele monta a tela da outra direção. Exatamente com a armadura que o calculista especificou no projeto dele. É simples assim. Tá? Aí, imagine o seguinte, o cara produz isso aqui numa velocidade muito grande, porque o setup dessas máquinas é impressionante. Tá? E aí, o cara pega, vai ter um bocado de tela e ele vai poder transportar e mandar para onde ele quiser. E o mais legal, tem um depoimento aí, que, só para vocês terem ideia, a laje é muito grande, né? Então, assim, o tempo é grande. Mas o mestre me disse o seguinte, que ele reduz, usando as telas, para 1/3 o tempo em que ele apronta uma laje. Então, se ele apronta a laje, digamos, em 20 dias, ele reduz para 7 dias usando a tela. Tá certo? Então, na verdade, pessoal, isso aqui é o próximo passo do fornecimento de armadura, né? Quem não vai gostar disso, evidentemente, são os montadores, né? Porque vai diminuir enormemente o trabalho deles, porque a armadura vem pronta, você só precisa ter o servente para posicioná-la no lugar. Então, assim, esse projeto a gente usou como teste, mas a gente usou a máquina de coluna. A máquina de coluna tem uma série de limitações. Ela só pode botar 4 ferros, o ferro só pode ser de 10 milímetros, o espaçamento tem limitação. Então, nós fizemos mais com o intuito de testar, para ver o que é que ia ter de ganho de produtividade. Ok? Mas, a partir de março, realmente você vai poder produzir as telas de uma forma, como é que se diz? Industrial. Beleza? Então, esse equipamento aqui é italiano, mas ele já está para ser montado no Brasil, e aí, a partir de março, a gente vai ter esse fornecimento em Brasília de uma forma comercial. Beleza? Então, fiquem espertos, porque isso aí vai ser uma tendência, né, no mercado. Ok? Na hora que isso aí der certo, os outros armadura pronta do Brasil vão começar também a investir, né, para poder seguir a onda, né? Então, vamos voltar aí, por favor, Eduardo. Aí tem um videozinho mostrando como é a lógica do bloco. Veja que ele secciona as armaduras do bloco em várias telas unidirecionais. Ok? Então, a armadura positiva é uma tela em X e Y. A armadura negativa é uma tela em X e Y. A armadura de pele é uma tela X e Y. Então, tudo ele distribui em telas unidirecionais. E aí, depois, ele sai montando essas telas. Aí você diz, sim, mas aí como é que eu faço as dobras, né? Quando ele vai entregar em Brasília, ele já integra dobrado. Mas se ele vai a longa distância, é mais barato para ele mandar a tela e ter uma dobradeira lá no local da obra. Ok? Porque a dobradeira é um equipamento relativamente barato, ele vai dobrar na obra para poder fazer a entrega formal, né? Mas ele faz o transporte, tudo em tela plana, que ele vai economizar espaço, vai economizar volume no frete. Beleza? Vamos para frente. Voltando no slide anterior, uma dúvida. Eu estou acostumado a trabalhar com obra comercial e eu já vejo muito em obra comercial de grande porte ser usado tela, que é um 38, que é um 96,
Então, meio que já existe tela soldada no mercado. O que essa diferencia, que tem mais aceitação, que essa outra que existe já não Entenda. tem? Qual é a tela que você ia usar aqui? A tela aqui, ferro de 10 cada 15 dá quanto? Faz aí, 100 dividido por 15 vezes 0,8. Acho que aqui tem 503 que tem no mercado, que é 10 por 10. Que quanto? 503. 503 são 5 centímetros por metro, né? Aqui deve dar mais ou menos isso mesmo, né? 10 cada 15 vai dar 6 vezes 0,8, 4,8 deve ser isso mesmo, né, Mário? Aí o que acontece? Mas aqui, ó, 8 cada 15 é só 3,33. O que eu estou lhe dizendo é que se eu transformar numa tela normal, eu vou ter um excesso de armadura dentro da obra. Aí você diz, não, mas tem as telas retangulares. Tem. Mas o que eu estou lhe dizendo é que, na hora que o calculista transformou a armadura em ferro de 10 cada 15, ele já fez um arredondamento para a bitola. Tá? Quando você usa a tela comercial, você vai fazer um segundo arredondamento para a tela. A tela que o cara vai produzir é a tela que estiver no seu projeto. Se você botar que é ferro de 10 cada 11,5, ele vai produzir ferro de 10 cada 11,5. Nisso eu entendo essa parte, mas acaba gerando um problema que eu tenho lá na minha obra com a parte de, não é tanto com o projeto, né, mas com execução. Quando tu coloca o servente para poder distribuir essa tela, e ele acaba invertendo essa tela. Porque aí, como tu precisa de alguém que tenha uma mão de obra um pouco menos qualificada, a atenção dele tende a ser menor. E como é que a gente absorver essa incerteza? Vamos lá. Essa tela aqui, por exemplo, tem 6 metros, mas na outra direção tem 8. Então, uma tela de 6 não cabe na de 8, a tela de 8 vai sobrar na de 6, concorda? Então, na verdade, você vai ter uma planta de montagem, né? Você vai ter uma planta de montagem onde a tela tem uma numeração e no projeto está lá dito qual é a tela, beleza? Então, aqui, pessoal, como eu expliquei a vocês, esse projeto foi adaptado porque eu tinha que usar uma máquina de coluna, cheia de limitações. Então, a primeira limitação era o comprimento do ferro. Eu não podia fazer uma tela única com 12 metros de comprimento, porque a máquina lá não produzia, ela só produzia até 7 metros de comprimento, né? Então, eu tinha que fazer emenda da tela. E aí eu alternei as emendas para eu poder não gastar com... porque se eu emendar todo mundo na mesma sessão, eu sou obrigado a aumentar o comprimento de emenda. Então, a gente fazia alternado para poder o comprimento de emenda ficar o comprimento padrão. Tinha outra limitação, como eu disse, que eu só podia usar ferro de 10. Então, às vezes, o ideal era usar um ferro de meia, mas a máquina que estava lá só usava ferro de 10, então a gente teve que usar o ferro de 10. Então, aqui não foi uma situação ideal, foi uma situação onde a gente queria testar, né? E mesmo com todas essas limitações, foi o que eu disse a vocês, o cara montava com um ganho de tempo muito grande, né? Então, isso aí é o foco, porque a mão de obra hoje, pessoal, está cada dia mais difícil, né? Cada dia mais cara, mas, infelizmente, apesar dela estar mais difícil, mais cara, ela não está melhor, né? Porque aquela pessoa que conseguiu melhorar, ela não está mais na construção civil, né? Tem coisa melhor para ela fazer, tá certo? Então, na verdade, a construção civil tem esse problema. Mão de obra é cara, mão de obra é escassa, mas continua deficiente em termos de qualidade, beleza? Então, assim, aí foi, digamos, nessa máquina nova, eu não precisaria ter emenda nenhuma. Eu mandaria o ferro com os 12 metros de comprimento. Aí a largura da tela ia ser função do peso. Porque se eu mandar uma tela pesada demais, os operários não vão manusear com facilidade. Ok? Vamos para frente, Eduardo. Agora a tela na vertical, também tive que emendar. Aí essa aí também a gente procurou alternar. Olha aí, pessoal. O operário, na verdade, aí 2 operários manuseando a tela. Então, assim, com facilidade... você chega com a tela já na dimensão correta, ele vai só posicionar, né? E a tela tinha uma rebarbazinha para ela já dar o espaçamento para a próxima tela.
Então, a armadura digamos assim, de posicionamento, ela tinha uma distância para ele encostar uma tela na outra sem ter que estar medindo. Ela já tem uma sobra para dar o espaçamento. Aí a tela já no local, ok? Vejam que aqui as gambiarras que precisaram ser feitas para poder usar a máquina de coluna, né? Na máquina nova, evidentemente, não existirá essas emendas. Veja o ferrinho de posicionamento, ó, é um ferrozinho fino, ok? Só mesmo para posicionar a armadura principal no seu posicionamento correto. Mais uma. Aí já estão as telas nas duas direções, né? Montada numa direção e na outra. Próximo. Mesa voadora. Vocês já viram isso aí em funcionamento, né? Isso é uma outra coisa interessante, que é para você também ganhar tempo, que é a utilização da mesa voadora. Você movimenta todo o sistema de escoramento, tá certo? De uma vez só. Isso é muito bom quando você não tem vigas de bordo, porque se você tiver viga de bordo, você tem dificuldade para movimentar a mesa, né? Porque você tem que tirar a mesa. E isso também é muito bom quando você está usando proteção, porque na hora que eu protendo, eu equilibrei o peso próprio da estrutura. Então eu posso desformar a estrutura total. Se você for usar esse sistema em concreto armado, você tem que fatiar o sistema para você ter as faixas de reescoramento. Então você vai perder em produtividade, e você vai ter que estar subdividindo as mesas para poder ter as linhas de escora permanente. Tá? Quando é protendido, você não tem esse problema. Protendeu, você equilibrou o peso próprio da estrutura, você pode tirar tudo. Então tem um videozinho aí que explica o funcionamento. Então aí, ó, pessoal, eles têm um carrinho que faz o deslocamento para o local certo que você vai colocar o equipamento, né? E quando está no local certo, ele tira essas cunhas e aí ela repousa nas escoras. A linha de pilar, evidentemente, não é nesse sistema, né? Aí, pessoal, aí ele tira a mesa e leva com tudo, com escora, com tudo já para o andar de cima.
Então, esse sistema aí é bem interessante porque você consegue, você não precisa estar desformando, né, e depois remontando tudo, você leva o sistema todo inteiro de um pavimento para o próximo, e como você não tem vigas de bordo, então é muito simples, né, porque você realmente consegue, com a ajuda desses equipamentos, né, como você tem a grua desde o começo da obra, então você realmente faz a movimentação de todo o sistema. Aí volta a dizer, no nosso caso, que a laje é protendida, na hora que a gente protende, você pode tirar o escoramento integralmente. Lógico que depois você tem que voltar com reescoras para poder suportar o peso da próxima concretagem, né? Mas assim, você agiliza bastante o tempo de desforma e remontagem da forma da sua obra. Beleza? Então isso aí também está sendo utilizado nessa obra, né? Próximo, temos mais alguma coisa aí? A proteção, nós estamos utilizando a cordoalha 190, a azulzinha mesmo, ok? Então aí vocês têm uma ideia da distribuição, os cabos concentrados na região do engrossamento e os cabos distribuídos na outra direção, tá certo? Aqui a mesa voadora, o pessoal usou o plasterite, só que aí como é da UMA, né, tem outro nome, mas é a chapa plástica, ele usa a chapa plástica no lugar da madeira, ok? Para compor as mesas, né? Tem as faixas de ajustes, que se fosse em concreto armado, ele podia pegar essas faixas de ajuste para servir de reescora, né? Mas como é protendido, ele não precisa, ok? Os pilares aí estão na sua seção quadrada, mas mantém aquele orifício, né, para poder fazer a descida das instalações, tá? A vantagem dessa obra ser protendida também em termos da armadura, a armadura fica uma armadura basicamente positiva e a armadura negativa só em cima dos pilares, tá? Temos mais alguma coisa, Eduardo? Não. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, uma obra realmente fora do padrão, em termos de tamanho, de números e de soluções que o pessoal trouxe para a obra, né? A mesa voadora, a armadura pronta e soldada, formas metálicas, enfim, tá certo? E, evidentemente, vocês já vieram perguntando as dúvidas, né? Mas o que vocês quiserem ainda questionar, tá? Fiquem à vontade. Qual foi a maior dificuldade nesse projeto? A maior dificuldade mesmo foi a quantidade de compatibilizações da arquitetura, tá? Né? Mas, tecnicamente, foi a gente realmente encontrar uma boa solução de proteção e de armadura passiva em termos de consumo, né? Nós processamos várias vezes, tanto pelo TQS como pelo ADAPT, porque como a obra é muito grande, a diferença que a gente conseguisse otimizar tinha uma multiplicação também muito grande, né? Então, a gente rodou no TQS algumas opções, depois nós rodamos no ADAPT, no ADAPT Flow, né? Para a gente poder otimizar, de fato, a solução que a gente adotou. Tá? Helder. Pois não. Boa tarde, aqui na frente. Aqui. Opa. O Rui Machado. Helder, essas formas mesa voadora, tinha algum encaixe entre elas? Ou para poder não ter nenhum vazamento, não ficar, entendeu? Entre os painéis da mesa voadora, Sim. Entre elas tinha algum encaixe? Eu creio que aquelas regiões de madeirite são exatamente para fazer essa Garantir a estanqueidade, né? Tá certo? Mas aí eu te confesso que eu não prestei muita atenção, né? Foi até uma falha minha. Quando eu for lá de novo, eu vou prestar atenção nesse negócio aí. Tá? Perfeito, tá certo? Para esses vãos e essa proporção aí, você fez alguma análise de vibração? Teve alguma preocupação nesse sentido? Se não, né? Para que proporção ou para que vãos que você teria essa preocupação? E qual que é a carga acidental utilizada nesse caso? Então, vamos lá. Preocupação com vibração, te confesso que nós não tivemos, não. Tá? Até assim, porque a norma brasileira não exige essa verificação, né? Então, assim, realmente não teve. Mas, por curiosidade, tem um outro prédio lá em Brasília, que os vãos são dessa mesma ordem de grandeza, de 15 por 15.
Lá a solução é diferente, lá é laje nervurada e vigas faixas, tá? Porque lá o cliente realmente quis a economia da laje nervurada. E foi interessante porque são 3 torres, 15 pavimentos cada. Então você tem 45 lajes iguais, tá? E um dia nós recebemos uma consulta de uma das empresas, né, que tinha uma pessoa que reclamava de vibração, né, na laje, tá certo? E aí nós rodamos a vibração dessa estrutura. E realmente o pico, né, a frequência crítica era exatamente onde a pessoa sentava, né? Só que, para minha sorte, estava dentro da norma, né, do usual, né? E aí eu disse a ele, pai, mude essa pessoa de lugar, porque, né, nas outras 44 lajes ninguém reclamou. Então peça para essa pessoa ir sentar no outro canto, porque ela é mais sensível, né? Não é porque isso não é brincadeira, não. Tem gente que é mais sensível do que outras, né, em relação à vibração, tá? E aí eu tenho a impressão que mudaram a pessoa de lugar, porque não reclamaram mais, né? Mas realmente um vão dessa natureza, essas coisas são mais palpáveis, né? Tá certo? Qual a sensação de fechar um projeto desse? Os senhores pensam mais na dor de cabeça, que vai ser a dificuldade, a compatibilização, ou é mais uma sensação de comemoração, a maior laje corporativa da América Latina e tal? Vai todo mundo tomar um chopp, que nem o Enzo falou? Rapaz, a sensação, assim, em primeiro lugar, de dever cumprido, porque eu sou o comercial da empresa, então quando eu fecho um negócio desse, a gente sabe que tem um faturamento a entrar, né? Então, essa sensação é muito boa. Segundo, o desafio da engenharia, porque comercialmente, um prédio desse, quando você bota na ponta do lápis, não vale muito a pena, né? É muito melhor fazer o prédiozinho feijão com arroz, que você faz ligeiro, com pouco, digamos assim, não vou dizer com pouco esforço, porque nunca é pouco esforço, mas eu digo com pouco, digamos assim, susto, com pouco estudo, né? Porque você já sabe fazer aquilo ali, você já faz aquilo ali com tranquilidade, sem muita preocupação, né? Então, comercialmente, o prédio feijão com arroz é muito melhor para a gente do que um prédio desse. Agora, o desafio de você participar disso aí é muito legal. E quando você vai visitar a obra, lhe dá uma satisfação muito grande, realmente, né? Você vê esses vãos enormes, portanto, você vê a obra subindo, realmente é uma sensação muito boa. Ô, Helder, você falou de normas aí, que tem a ANBR 6118 e a americana, que é a CI, né? Por estar executando uma obra no Brasil, isso tem alguma... Na verdade, entenda, né? A gente tem que obedecer à norma brasileira, tá? Mas, o que acontece? Aquilo ali que a gente descumpriu, né, iria causar um problema executivo, que é muito melhor você descumprir do que você ter aquele problema executivo para administrar, né? Pelo menos esse é o meu pensamento. E eu tenho uma norma internacional que cobre uma área geográfica muito maior do que a nossa, né? Porque se você pensar que o ACI é aceito em todas as Américas, com exceção do Brasil, né? Ele vale para a América do Norte, para a América Central, para a América do Sul, menos o Brasil. Ela vale também em toda a Ásia, tá certo? Então, geograficamente, o ACI é muito mais, digamos assim, respaldado do que a nossa norma. Então, num caso desse, eu realmente não tenho muita preocupação. Tanto é que o verificador nem piscou, não disse absolutamente nada, né? Se fosse um verificador mais chato, podia até ter reclamado, mas, né, realmente o feijão não reclamou absolutamente nada por conta da gente não ter obedecido aquele 1,20 m. Então, uma salva de palmas aí, Helder Martins. Muito obrigado. E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido, com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai